Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Paz, querida irmã, pastor Josimar está em um evento, provavelmente deve voltar hoje, e nós estamos aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus, para compartilhar, repartir a palavra de Deus, que é tão poderosa, tão maravilhosa. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? E para isso eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 10. 1 Samuel, capítulo 10, do 1 ao 10. Importante você que está em casa, participando desse culto, acompanhe a leitura, acompanhe a palavra, não deixe nada te dispersar, e fique atento para o que o Senhor quer dizer. 1 Samuel, capítulo 10, do 1 ao 10, diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá na sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles. Tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor grande misericórdia, Deus que fala ao nosso coração. Nós clamamos aqui nesse lugar, Senhor, ao Senhor, a visitação do Teu Santo Espírito em cada vida. A unção do Teu Santo Espírito em cada pessoa, Senhor, não importa como ela saiu de casa. O que importa é como nós vamos voltar, Senhor,
porque onde o Senhor está presente, sempre as coisas são transformadas, as coisas são mudadas. Pai, em nome de Jesus, por isso nessa hora, acalma este coração aflito, acalma essa alma abatida e cansada. Só o Teu Santo Espírito tem poder para isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, aquele dia que você sai da sua casa, um dia normal, ou você sai, né, da sua casa para procurar algo no centro da cidade, comprar algo, e naquele dia parece que não foi como você planejou. Aquele dia ou ele é tribulado ou ele é uma bênção na vida das pessoas. Esse texto que nós lemos aqui fala de Saul, né? Fala da unção de Deus sobre a vida de Saul, que fez com que o rumo da vida dele fosse mudado. Ele sai de casa com um propósito, e ali ele encontra o profeta Samuel, que derrama sobre ele o azeite. O povo de Israel havia pedido um rei. Samuel já estava de idade, os filhos dele foram colocados para julgar o povo de Israel, e os filhos dele já não seguiam o que o coração do pai dizia. Os filhos do profeta Samuel não seguiram os conselhos do pai, e o povo começa a pedir um rei, o povo começa a clamar por um rei, e Deus começa a falar com o profeta Samuel, falou: olha, você vai fazer o que o povo está pedindo, você vai estabelecer um rei. E o texto que nós lemos é quando há um encontro de Saul, desse homem que foi buscar algo. Ele saiu de casa para procurar as jumentas do pai. O pai chega e fala para ele: olha, as jumentas daqui sumiram, você vai procurar. Ele procura e não encontra. E de repente, o servo que estava junto com Saul, ele fala: Senhor, nós não encontramos até agora, nós estamos sem direção, alimento acabando, nós estamos sem uma direção, não temos mais lugar para procurar. O seu pai já deve estar preocupado não só com as jumentas, mas com a nossa vida agora. Vamos até uma cidade, tem um homem de Deus. E Saul fala para ele, fala: olha, mas nós não temos mais nada, nem para ofertar. E o servo fala: não, eu tenho aqui alguns ciclos de prata. E eles vão. Quando eles são recebidos pelo profeta, eles são colocados em uma mesa, é servido para eles um banquete, e ali Deus começa a se manifestar na vida de Saul. Por que eu estou dizendo isso? Querido, não existe nenhuma possibilidade de nós servirmos a Deus. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus está atraindo o seu coração. Não existe a mínima possibilidade de servirmos a Deus sem cada um de nós receber uma unção dEle. O que mais você precisa nesse final de ano, nesses dias tão turbulentos, é uma unção que vem do céu. Querido, quando Deus derrama a unção dele sobre a vida de uma pessoa, a vida daquela pessoa é transformada. A Bíblia relata que homens que realizaram grandes coisas, grandes feitos ao Senhor, eles somente realizaram esses feitos após receber uma unção de Deus, uma unção do Senhor. E infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas têm rejeitado até esse termo. As pessoas rejeitam até, muitas vezes, com veemência o termo unção. E ainda que as pessoas queiram dar outro sentido à palavra unção, biblicamente, ela só tem um sentido, que é separação. Repete comigo: separação. Santificação, diga bem alto: santificação. Consagração. A unção de Deus, ela é assim. Ela faz isso com a vida da pessoa. A pessoa é separada por Deus. E quem são essas pessoas? Somos nós, não é o pastor, não é o evangelista, somos todos nós chamados para recebermos essa unção do Senhor na nossa vida, uma unção de santificação,
de separação, de consagração na nossa vida. E nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, esse sentido da unção na vida das pessoas, ele se destaca nitidamente na vida de Saul. Há um destaque aqui. E nós vamos entender um pouquinho, nós vamos pensar um pouquinho o porquê disso. Porque quando Deus, em primeiro lugar, quando Deus derrama a sua unção sobre a vida de uma pessoa, presta atenção, essa pessoa tem uma nova direção. Repete comigo, nova direção. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O que mais Saul precisava e o que ele havia ido buscar na presença do profeta era uma direção de Deus para a vida dele. Ele tinha um problema, ele tinha uma necessidade, ele procurava as jumentas do seu pai, e esse foi o motivo pelo qual ele foi na presença do homem de Deus. E quem sabe eu estou falando com alguém, ou com alguém que está em casa, que você entrou aqui nesse culto assim, precisando de algo na sua vida. Quem sabe o que tem sido um chamado de Deus para a sua vida tem sido uma necessidade de Deus na sua vida, talvez no seu trabalho. Talvez você está preocupado aí com o seu trabalho. Talvez, muitas vezes, nós nos preocupamos com a saúde. Um tempo de muita enfermidade, e nós nos preocupamos com a saúde física. Talvez você entre aqui procurando algo, uma direção para os seus estudos, para a vida profissional, para a vida sentimental. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite que saiu da sua casa nessa noite procurando uma direção de Deus porque você precisa de um milagre na sua vida financeira. Eu não sei. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. E o salmista, no Salmo 23, 5, ele diz assim, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí ele termina dizendo: o Senhor unge a minha cabeça, o Senhor derrama sobre a minha vida uma unção, e o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Em momentos da nossa vida, em que não sabemos qual a direção nós vamos tomar, nós não sabemos para que lado nós vamos, nós precisamos da unção de Deus que nos separa e que nos dá uma direção correta. Saul sai da casa dele com uma preocupação: encontrar as jumentas do seu pai. E de repente ele recebe do profeta Samuel uma unção. O profeta Samuel unge a cabeça de Saul, e você vai perceber que Deus muda o coração dele. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados só com as coisas materiais. Deixa eu dizer uma coisa para você, me receba como profeta do Senhor nessa noite. Se você ficar só se preocupando com a sua vida material, com as coisas aqui dessa terra, você vai morrer, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado. Mas quando o Senhor Jesus te encontra e derrama sobre a sua vida uma unção, Ele te dá uma direção nova. Você começa a olhar para o reino de Deus, você começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você percebe que as coisas são acrescentadas na sua vida. Você não corre mais atrás das coisas, você recebe a unção do Senhor, e você corre atrás do Senhor, que é o abençoador de todas as coisas. Amém? Aleluia, o Senhor muda o rumo. Em segundo lugar, quando Deus derrama a unção dele sobre a nossa vida, Ele traz revelação e solução para o problema. Repete comigo: revelação e solução para os problemas. Olha o que o profeta fala para Saul, no capítulo 10, versículo 2. As jumentas já foram encontradas, para de se preocupar com isso. Acharam-se as jumentas do seu pai. O problema, querido, e as preocupações que nós temos na nossa vida, os temores que nós temos na nossa vida, eles são resolvidos quando o Senhor olha para mim, para você. Fala: querido, eu estou com você.
Os problemas de Saul foram resolvidos sem ele encontrar jumentas. Os nossos problemas são resolvidos de forma sobrenatural. Muitas pessoas, queridos, estão sofrendo porque buscam a solução do problema, sabe onde? Na fonte errada. E talvez muito do seu cansaço, das nossas dores, das nossas tristezas, é que nós estamos direcionando a nossa vida para a fonte errada. Nós precisamos colocar essa confiança no provedor. Nós precisamos confiar no provedor e não na provisão. Quem sabe você tem sido uma pessoa que se agarra à provisão, que se agarra às coisas, mas o Senhor está falando para você, quando você começar a buscar na fonte que é o provedor. Saul foi a fonte correta. Ele foi ao homem de Deus, ele foi buscar no Senhor. E se você está aqui nessa noite, querido, e deseja verdadeiramente, de forma sincera, se santificar, se você está aqui nessa noite e deseja, de forma sincera, abrir o seu coração e falar: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Senhor, eu preciso do toque, eu preciso da Sua presença na sua vida, eu preciso da Sua unção, porque na força do meu braço eu tenho me cansado, eu tenho me entristecido, a força do braço vai se esgotando, a alma fica abatida. E nós sabemos que quando Deus derrama a unção dEle sobre a nossa vida, a solução dos problemas, elas acontecem. Foi isso que aconteceu com Saul. As jumentas foram encontradas. Olha para quem está perto de você e fala assim: já encontraram as jumentas? Cuidado com a tônica aí. Seu problema foi resolvido. Ou o Senhor é Deus, ou Ele não é. Porque quando Deus derrama a unção dEle sobre a nossa vida, essa unção que Deus derrama sobre a nossa vida, ela traz sustento e provisão. Repete comigo: sustento e provisão. Quando Deus começa a falar com Saul, através do profeta, lembra, se você ler um texto antes, você vai ver que Saul e os seus servos já não tinham mais recursos. Eles não tinham mais recursos materiais, nem alimento, nem nada. No capítulo 10, no versículo 3 e 4, diz: quando dali passares adiante, você vai chegar ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus e a Betel. 3 homens que vão aonde? Subindo, buscar a Deus. 3 homens que servem a Deus. E eles, um está levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que você vai receber das mãos dele. Querido, olha que Deus tem compromisso com aqueles que são separados. Deus tem compromisso com aquelas pessoas que consagram a vida, que estão dispostos a renunciar às coisas desse mundo, que estão dispostos a receber do Senhor a provisão. Mateus capítulo 6, no versículo 33, quando o Senhor Jesus, Ele está falando da ansiosa solicitude, Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A provisão de Deus. Oh querido, talvez você está preocupado. A palavra de Deus diz: olha para os pássaros. Olha para os pássaros. Os pássaros têm que comer uma quantidade por dia. Eles não semeiam, eles não plantam, e Deus cuida deles. Não cuidarei de ti, diz o Senhor. O Senhor nos sustenta. Olha aqui para mim. Pensa na maior luta que você já passou na sua vida, nas maiores dificuldades. O pão de cada dia não te falta. O Senhor fala: olha para os lírios do campo. Olha para os lírios do campo, a beleza. O Senhor te veste. O Senhor prepara a solução. O Senhor prepara para a sua vida a provisão. Querido, o que nós precisamos é do Senhor, da unção dEle, do poder dEle sobre a nossa vida, da capacitação que vem dEle. Porque quando a unção dEle é derramada sobre a nossa vida, Deus, sabe o que Ele faz com a gente?
Ele faz a gente experimentar a verdadeira alegria. Fala comigo, verdadeira alegria. Oh, querido, são dias tristes, são dias angustiantes. E o profeta Samuel, quando olha para Saul, ele fala: você encontrará um grupo de profetas. Você vai encontrar servos e servas de Deus. E quando você encontrar servos e servas de Deus, você vai ver gente com saltério. Você vai ver gente com tambores. Você vai ver gente com flauta. Você vai ver gente com harpa. Eles estarão profetizando ao Senhor. Você vai encontrar uma escola de samba, se fosse hoje em dia. Você vai encontrar uma turma da igreja profetizando desse bairro. Que esse bairro não é para ser lugar de morte. Que esse lugar não é para ser lugar de drogadição. Que a cidade de Maringá é do Senhor Jesus. Gibeá de Deus, cidade natal do rei Saul. Terra de Canaã, terra da promessa de Deus. Grupo de profetas que descem cantando e adorando a Deus. Olha aqui para mim. Enche a tua vida de louvores. Enche a tua vida de alegria. Não importa as circunstâncias. A pessoa que Deus ungiu, ela busca uma vida de santificação, de separação. A pessoa que Deus unge, que derrama unção sobre a vida dela, ele não treme diante dos seus adversários. Ele é feliz. Sempre sairá dos seus lábios um cântico de louvor, o hino de adoração. Sempre nós teremos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sempre nós vamos lembrar da palavra do Senhor que diz: alegrai-vos no Senhor. Sempre nós vamos entender que o Senhor transforma o nosso pranto em festa. E não importa como você entrou aqui nessa noite, eu não sei a sua dor, eu não sei a sua luta, mas Saul, ele encontra um grupo de homens de Deus, e ele recebe uma unção de Deus, que transforma a vida dele, numa vida de procura, de ansiedade, de busca por coisas dessa terra, a uma vida de louvor, de adoração, de separação, que é o que traz a presença de Deus na nossa vida. Sempre estará nos meus lábios, Senhor, um hino de louvor. Sempre. Querido, faça isso. Comece a louvar a Deus lá dentro do seu trabalho, da sua empresa. Comece a exaltar Jesus. Comece a glorificar Jesus. As pessoas hoje dependem de circunstâncias favoráveis para serem felizes. Agora a nossa alegria, sabe qual é? Porque nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus. Os nossos valores são mudados. Nós não temos bem nenhum e nada é mais importante do que a salvação da nossa alma. Por isso, nós somos pessoas alegres. Nós nos entristecemos às vezes, luta, tribulação, notícias ruins, mas dentro de nós sempre haverá um hino de louvor, um cântico de exaltação, ou palavras que engrandecem o Senhor. Levanta suas mãos aí onde você está, começa a exaltar Jesus aí onde você está, pede para Jesus derramar essa unção de alegria na sua vida. Aleluia, aleluia. Essa unção de Deus, sabe o que ela faz com a gente? Ela faz com que nós sejamos disponíveis para Ele. Repete comigo: disponível para o Senhor. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele foi mudado. Tu serás mudado em um outro homem. Você vai mudar, cara. Deus tem mudança para a sua vida. Deus não tem te atraído para a presença. Olha aqui para mim. Deus não atrai você para você viver a vida como você quer. A unção de Deus faz a nossa vida ser transformada.
Por quê? Porque a quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É disponível para ser usado pelo Senhor. Senhor, eu quero estar disponível para ser uma bênção na célula. Senhor, eu quero estar disponível para ser uma bênção do Senhor. É muito egoísmo tudo que Deus comissionou você, todas as experiências que você já teve na sua vida, para você guardar para você mesmo. É muito egoísmo. O mundo clama por uma palavra, o mundo clama por Jesus. Esse mundo, querido, ele jaz no maligno e ele precisa de Jesus Cristo. E sabe quem Deus vai usar? O pastor. Mentira, Deus vai usar a sua vida. É você mesmo lá no seu trabalho, é você na sua casa que vai levantar sua voz profética e falar: aqui não tem mais gritaria, aqui não tem mais briga, aqui não tem mais droga, aqui não tem mais dependência química. Querido, o Senhor está te chamando para derramar sobre a sua vida uma unção que vai te fazer você priorizar a obra de Deus. Porque sabe, eu aprendi uma coisa: se nós não ocuparmos a nossa vida com a obra de Deus, isso não é ativismo. Satanás inventou um tal de ativismo aí para fazer a pessoa ficar assim, ó. Se você não ocupar sua vida com a obra de Deus, você vai ocupar sua vida com problema, tentando resolver o que você não pode. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Ocupe a sua vida, a sua alma com a palavra de Deus. Comece a se preocupar com a obra, com o reino de Deus. Comece a priorizar o reino de Deus na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. Olha aqui para mim, eu não sei como você saiu da sua casa, mas é assim, naquele dia que a gente menos espera. Talvez você veio aqui para a apresentação, mas Deus, não existe coincidência com Ele. Tudo acontece por um propósito. Porque quando Deus derrama a unção dEle sobre a nossa vida, Ele nos dá segurança nas decisões que nós vamos tomar. Repete comigo: segurança nas decisões que eu devo tomar. Capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, olha aí na sua Bíblia. Versículo 7. E toma essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Palavra profética, palavra do Senhor. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia. A unção de Deus, Ele traz a presença, a certeza. Não tem confusão, querido. A presença, a unção do Espírito Santo na nossa vida, o poder de Deus, a unção de Deus não traz confusão. E nossas decisões, elas devem ser tomadas sobre uma unção de santificação, de pureza, de dependência de Deus. Chega de agir por impulso. Chega de agir pela carne. Você está aqui hoje e você precisa tomar uma decisão. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar ainda hoje ou amanhã na sua vida. Faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, a palavra de Deus nos garante: Deus é contigo. Quando você recebe essa unção de Deus, e Deus está aqui falando de forma profética com as nossas vidas. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a unção dEle vem sobre a nossa vida, nós nos tornamos adoradores que Deus procura. Capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e declare o que há de fazer. Quem que é o adorador?
Quem é que sacrifica? Quem é aquele que tem um Deus em primeiro lugar, que deixou de ficar atrás de jumento? É aquela pessoa que nasceu de novo. É aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, que nasceu da água, que nasceu do Espírito. É um nascimento que o ser humano não consegue explicar. Essa pessoa começa a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Ela começa a se quebrantar diante do único Deus vivo e verdadeiro. Não tem mais assunto, não tem mais palavras torpes, não tem mais coisas obscenas. O que faz parte da vida do adorador é sacrifício, é oferta pacífica. A minha oferta, a minha vida tem dono. Eu começo a experimentar na minha vida o prazer de acompanhar pessoas que nascem de novo e são batizadas. Pessoas que se tornam adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Pessoas que entendem que os olhos de Deus estão sobre a terra e querem encontrar em nós corações quebrantados e contritos, que o Senhor não despreza. Porque essa unção que Deus derrama sobre a sua vida e derramou sobre Saul muda o homem. Deus mudou o coração de Saul. E quando Deus muda o homem, é conversão. É conversão. Nós precisamos nos converter todos os dias. Porque Deus, quando derrama a unção dele, eu estou terminando agora, Ele faz a pessoa cheia do Espírito Santo. Olha para quem está, fala: o Senhor te enche do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Versículo 10. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus se apossou de Saul. E Saul agora começa a profetizar no meio deles. Começa a dizer palavras proféticas. O poder do Espírito Santo vem sobre a vida de Saul. Ele começa a ser um canal livre para o Senhor. E é isso que Deus tem para a sua vida. Eu não sei como você saiu da sua casa, mas eu não posso terminar esse tempo enquanto nós cantamos uma canção. Eu quero chamar você para sair do seu lugar. De repente você precisa dessa unção. Você precisa de uma direção para a sua vida. Senhor, eu quero receber essa unção na minha vida. Vem aqui à frente. Nós precisamos fazer um altar na nossa vida. Saia do seu lugar. Talvez você precisa de um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero pedir que enquanto nós cantamos essa canção, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Isso. É Feche Deus seus com a olhos, você que gente está aqui na frente. exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Aleluia. E quebrar cadeias para restaurar os corações. Vem. E anunciar o ano aceitável do Senhor.
a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Só mais uma coisa. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa fazer uma entrega da sua vida. E o Senhor te trouxe aqui por amor, querido. O Senhor Jesus te trouxe aqui, querida, porque Ele te ama. Porque você é importante para Ele. Só que Ele quer se tornar importante para você, a ponto de que nada mais venha a ser relevante na sua vida, a não ser a presença dEle. Talvez você tenha muitos problemas e você não sabe que direção tomar. Mas há uma unção do Senhor nessa noite, nesse lugar, poder do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo aqui nessa noite. A unção de Deus que te toca dos pés à cabeça. Senhor Deus da glória, nós temos a maior alegria, Senhor, em saber que o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que levantou o profeta para ungir Saul. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite e derrama da unção, do poder, que muda o nosso rumo, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que dá a direção certa, que nos dá a segurança de tomarmos a decisão correta. A unção que traz a restituição daquilo que estava perdida. A unção que traz a alegria que Satanás tem roubado e tem trazido angústia, depressão, pânico. O Senhor tem essa unção aqui sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor nos toca nessa noite, de forma que nós venhamos ter a provisão. Recebe do Senhor a provisão, querido. A provisão sobre a sua vida, a paz que excede o entendimento. Recebe o poder do Espírito Santo. Quem sabe você já orou em línguas, você já recebeu uma unção do Espírito Santo, o poder. Jesus já te batizou com o Espírito Santo e você foi se esfriando. O Senhor reveste você com essa unção agora. Reveste a tua vida com poder, reveste a sua vida com graça. Deus está te levantando para ser o profeta aqui nessa noite. Deus está te ungindo para te levar por lugares que você jamais imaginou ir. Porque o poder e a capacitação são dele. Não existe nada do homem aqui, eu não posso fazer nada por você. Mas a unção do Espírito de Deus que está neste lugar pode te fazer um novo homem, pode mudar o teu coração, pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne quebrantado. É esse coração que Deus tem para você. Um coração quebrantado e contrito, dependente, reverente. Não importa o que você estava atrás até agora há pouco. O que importa é que você, a partir de hoje, vive a direção que Deus te deu para a sua vida. A unção e o poder do Espírito Santo na tua vida. Quero profetizar que você vai ser um
líder de célula, abençoado a tua célula, vai experimentar o poder de Deus. Deus vai te dar a unção de ganhar almas. Deus te levanta aqui nessa noite com intrepidez e autoridade para você levantar as mãos lá na sua empresa e profetizar a bênção, e mandar o mal embora, e mandar Satanás embora, mandar o devorador embora. Deus vai te revestir com intrepidez, autoridade para você profetizar a bênção dele. Em nome de Jesus, levanta suas mãos. O Senhor coloca nas tuas mãos agora uma unção de cura. Aonde você colocar as suas mãos, toda a enfermidade vai sair, porque o poder e a unção é do Senhor. E por Ele nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos de todas as cadeias e grilhões que nos amarram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, cante essa canção. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Sim, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Oh, Jesus. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Pela fé. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Renova, Senhor, restaura. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Olha aqui. Vou encerrar agora dizendo uma coisa para você. Eu me deparei com essas palavras esses dias da pastora Valnice Milhomes. Quanto maior a unção, maior a necessidade de um coração puro e imaculado. Portanto, poder e humildade devem andar de mãos dadas. O que aconteceu aqui foi real. Real. Então nós precisamos cuidar do nosso coração a cada dia. Cuida, para que quando você sair por aquela porta aí, você não seja cheio de incredulidade. Satanás é astuto, ele quer roubar aquilo que Deus nos dá, e Deus te ungiu nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o rosto dele e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te encha de paz. A paz que este mundo não pode dar, que bem nenhum pode dar, mas o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não saia sem dar bons abraços. A fim de que se chame. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.